Fala galera, Matheus Aguiar na área. Vídeo de hoje já começa com mais um questionamento. Por que é tão difícil ser quem realmente somos? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que é tão difícil ser quem realmente somos? Bom, eu tenho falado disso basicamente todo vídeo que eu tenho feito. Nós somos produtos do meio, né? E galera, tudo que eu falo nos meus vídeos nada mais é do que minha visão de mundo e visão de mundo em relação à minha vida, minha opinião de mundo em relação à minha vida. Se isso fizer sentido para você, ótimo. Isso pode de repente não fazer sentido para outras pessoas, mas de repente para você está fazendo muito sentido o que eu estou dizendo. Ou de repente o que eu estou dizendo aqui hoje não vai fazer sentido agora para você, mas daqui a 1 ano, daqui a 2, talvez daqui a 10 anos, não sei, possa fazer também muito sentido. Mas todo esse papo que a gente está tendo aqui, todas essas experiências que eu tenho passado através das minhas ideias, voltado nada mais, nada menos do que a minha opinião de mundo e a minha opinião de vida, tá, galera? Então, assim, vamos voltando ao questionamento do início do vídeo. Por que é tão difícil ser quem realmente somos, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em ser quem realmente somos? Isso a gente pode começar aí respondendo da seguinte maneira. Acredito que tudo que nós vivemos, que nós vivenciamos lá na infância, lá na nossa adolescência, tudo que a gente consome de material intelectual, até hoje em dia, de repente, você consome, tem algum hábito de repente seguir determinada página no Instagram, ou de repente seguir algum canal no YouTube. Tudo isso reflete no seu ponto de vista. Tudo isso te faz refletir e te faz seguir certos conceitos que na sua cabeça pode fazer muito sentido ou não. Então, de repente, o que você acha ser certo, né, de repente não condiz com aquilo que você está assistindo, com aquele conteúdo que você está assistindo. Então você fica num conflito de ideias, você fica, pô, mas eu sinto determinada coisa, mas só que por outro lado, eu sinto que eu deveria fazer de outra forma, né? Ou por você de repente consumir muito conteúdo, de repente está próximo, como eu falei nos vídeos anteriores, você está próximo de um círculo social, você acaba tirando aquela ideia como uma ideia, a ideia certa para a sua vida. E que muitas das vezes não seria esse o ideal a ser seguido. E eu acredito que esse é exatamente um dos motivos que é tão difícil a gente nós sermos nós mesmos, entendeu? Por esse motivo, né, de repente a gente pode ter atitudes que não condizem com a gente, não condizem com a nossa natureza, tá, pessoal? Então, assim, essa dificuldade de não conseguir ser nós mesmos, isso vem lá de trás, isso eu vou falar aí de maneira geral, né? Eu vou citar aí, vamos supor, vou citar um exemplo aí que todo mundo vai entender e todo mundo vai se conectar de determinada forma. Qual seria esse exemplo? Esse exemplo seria basicamente o seguinte: você lá na escola, lá, não sei quando você deu seu primeiro beijo, né? Eu não sei quando você deu o seu primeiro beijo, de repente você deu o seu primeiro beijo com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos. Eu demorei muito, né? Eu sempre fui aquele cara bobinho da escola, né? Eu demorei muito a dar meu primeiro beijo. Eu acredito que eu tenha demorado muito a dar meu primeiro beijo pelo fato de eu ser aquele cara bobinho, né? De não ter muita malícia e achar que tudo é
um conto de fadas. Mas essa ideia que eu estou tentando passar agora vem exatamente dessa ideia que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, você está lá na sua escola, você tem seu ciclo de amigas, né, ou seu ciclo de amigos, e você faz de tudo para você se enquadrar naquele parâmetro. Na sua cabeça, eu acredito que como ser humano, nós como seres humanos, nós temos esse craving, né? Esse desejo de tentar se encaixar e se enquadrar em caixas, se enquadrar em círculos sociais para sermos aceitos de certa maneira, né? Então, assim, eu vejo o seguinte, eu vejo que tudo isso começa a partir desse momento. Eu acho que a fase da nossa adolescência é uma das fases mais cruciais. Lógico, a fase da infância é muito importante também, mas eu acredito que a fase da adolescência é que começa a escravidão pessoal. Você começa a ser escravo de você mesmo, você começa a ser escravo da sua vida. Eu acredito que a partir da adolescência, no momento da escola. A partir do momento que você botou o pé na escola, não na infância. A infância é tudo muito legal, né, pessoal? Se você for refletir, se você for voltar quando você era criança, é tudo muito perfeito, né? E, na verdade, a gente teria que ter essa mentalidade até os dias atuais, né? Ter a sinceridade de uma criança, de não ter malícia, né? Ser honesto, como toda criança pelo menos até essa determinada idade. Você não tem malícia nenhuma, você é honesto, você é feliz, você brinca, você fala a verdade, né? Mas só que chega um momento ali entre a sua infância e sua adolescência que você começa a entender certos aspectos e você começa a pensar, opa, eu preciso me encaixar em determinado ponto, ou de repente eu preciso me comportar de uma maneira que de repente não é minha maneira de me comportar, tá? Às vezes essa não é a sua maneira real de se comportar. Às vezes, por exemplo, é uma maneira que os seus amigos se comportam, aí de repente o seu amiguinho lá se deu bem com uma namoradinha, conseguiu uma namorada, conseguiu dar um beijo na boca, um beijinho na boca, perdeu o bebê, né? Como diz a galera. Como que é, pô? Você lembra na época da escola como era traumático esse lance do cara ser bebê? Como que era coisa que é tão patética, quando depois de um tempo você começa a pensar que aquilo que é tão patético aquilo, você passa por determinadas situações que é tão patético que te dá até ranço, te dá uma raiva como que é tão ridícula essa situação de você se oprimir de tal maneira de ter que de repente se encaixar em determinado grupo só para conseguir de repente dar um beijinho na boca. Já parou para pensar sobre isso? Então, assim, tudo começa, eu acho que quando as coisas começam a mudar, realmente, eu acredito na fase da adolescência, sabe? Você precisa se enquadrar, você tá ali com a sua amiga, né? E aí sua amiguinha, né, tá no seu grupo social, no seu círculo social, mas aí você se veste de uma determinada maneira, você gosta de se vestir daquele jeito, mas todas as suas amigas do círculo social se vestem de forma diferente, ou usam maquiagem, ou usam determinada marca. Aí, até então, você vê, sua amiguinha conseguiu, tipo, o cara mais gatinho da escola, ou de repente, né, a pessoa mais interessante da escola, e aí todas as amigas já babam o ovo dessa menina, de ter, tipo, pô, a menina tá namorando o cara mais gatinho da escola, o carinha mais interessante, né, e aí você, por estar naquele meio, naquele ciclo social, o que a sua cabeça, nós somos completamente seres inteligentes e seres que evoluímos conforme, né, essa interação. Por isso que é muito importante essa interação social. Para depois você ver que essa interação social não passa nada mais, nada menos de uma grande baboseira, né? Mas você precisa passar por essa fase para você entender isso e depois você pensar, pô, eu sei exatamente
o que é o que, cada ponto no i, eu sei exatamente onde isso vai chegar, então você tem o discernimento de saber o que é bom e o que é ruim para você depois desse determinado momento, sabe? Mas você vai precisar passar por isso. Só que o problema disso tudo é que chega um momento, depois de muitos anos passando por essa mesma... tentando se incluir em certos vínculos sociais, tentando se encaixar em certos vínculos, em certos ambientes, você acaba se viciando em ser o que você não é, tá? Você acaba sendo viciado nessa ideia de querer parecer ou querer ser o que você não é. Você se vicia com esse estilo de vida. E aí que começa a decadência, pessoal. Você se escraviza, você vira escravo e você continua escravo eternamente, às vezes a sua vida inteira, fazendo coisas que você não está nem um pouco afim de fazer, só para se encaixar ou ter aquela aceitação social, aceitação dos amigos, aceitação do teu grupo. Então, assim, tudo começa lá no início, né? Tudo começa lá ali na adolescência, naquele... vamos lá, vamos ver quem pega mais menina, vamos ver quem, né, pelo lado das meninas, vamos ver quem é o mais gatinho da escola, quem tá com o mais gatinho. Então aí você começa a se enquadrar naquele meio, como eu estava dizendo, você começa ali. Começa a se quadrar, você começa a usar uma maquiagem, de repente você, na sua cabeça é nada a ver, mas você tá ali também, porque todas elas também estão usando a mesma maneira. Aí você, o seu parceiro, né? Você às vezes nem tem a malícia. Por exemplo, eu fui perder meu bebê, foi o que, com 16 anos, que pro Brasil, quem perder bebê com 16 anos, 16, 17 anos, entendeu? Então, assim, é algo que... E eu também só perdi porque eu me mostrei de uma forma que eu não era, né? Porque se eu me mantivesse da maneira que eu era, ingênuo, talvez eu perderia meu bebê de repente com uns 18 anos, para falar a verdade, sério. Porque eu não tinha pessoal, eu não tinha essa malandragem, entendeu? Eu não tinha essa malandragem. Então, mas só que como ser inteligente, todos nós somos, você começa a ver que aquele teu amigo que é malandro, aquele teu amigo que comporta de uma maneira, do espertão, aquele famoso espertão, né? Aquele cara escoladão, espertão, fala assim, fala aquilo assim, fala ali. O cara é o famoso espertão, como que eu posso dizer? É o famosinho da escola, né? É aquele famosinho da escola, metido a malandrão, metido aqui, usa marca, usa Nike, camisa da Nike, usa tênis disso, aquilo. Toda essa grande palhaçada, pessoal, isso tudo é um grande teatro, é uma grande palhaçada. Então, você começa a ver todo aquele environment, aquele ambiente, você começa, se eu não for daquela maneira ali, eu não vou pegar a gatinha que eu quero pegar. Aí você começa a pensar, então eu vou ter que me enquadrar, me encaixar naquela forma, por quê? Porque se eu não me encaixar naquela forma, a gatinha que eu quero pegar não vai me dar mole, não vai querer ficar comigo. E aí começa essa baboseira. Mesma coisa para as meninas, né? Aí a menina fala, elogia aquilo, elogia aquilo ali. Mas só que acontece, pessoal, você acaba mudando a sua personalidade, mudando quem você é, sendo quem você não é, e ficando com pessoas que depois, futuramente, não são quem realmente se conectam a você. Porque aquela pessoa que se conectou com você por você ter mudado, acaba que aquela pessoa se conectaria com aquele cara que se acha um malandrão, porque os dois são ressonantes com a mesma energia. Os dois têm aquela ressonância energética, os dois têm o mesmo interesse, sabe?
Eu tô dizendo que pessoas assim, é ruim ser assim, eu não tô dizendo, não tô querendo julgar, tá? Mas eu tô querendo que vocês entendam o seguinte, as pessoas são ressonantes uma das outras. Se você tá casado com a sua esposa hoje em dia, é porque você ainda é ressonante com as ideias dela, e ela é ressonante com as suas ideias. Se você está num trabalho hoje, é porque você é ressonante com aquela energia. Se você está morando em determinado lugar, é porque você ainda é ressonante com aquela energia. Então, basicamente, você precisa ser um pouco ressonante de determinada energia para você se conectar a ela. Então, a partir do momento que você muda a sua pessoa, você muda quem você é para se enquadrar e ficar determinado com uma menininha ali, né? Uma famosinha aqui, uma famosinha ali, ou uma piriguetezinha, ou isso, aquilo, você acaba fazendo o quê? Você muda a tua personalidade e você começa a a se enquadrar na mesma energia daquela menina. Só que acontece, você não consegue manter isso por muito tempo, tá? Você não consegue, porque aquilo não é ressonante com você. E aquilo, depois de um tempo, você começa a ver que aquilo ali não tem nada a ver. Aquela pessoa não faz nenhum sentido para você, não tem nada a ver. Então aí você fica nessa. Você fica nessa, porque até você entender que você só está perdendo tempo, até porque porque eu tô falando isso, pessoal? Porque até eu entender toda essa questão, eu tive que quebrar a cara várias vezes e conhecer pessoas que não tinham nada a ver por muito tempo para depois eu entender isso. Ou seja, às vezes seria muito mais interessante para mim, de repente, vamos supor, eu perdi meu bebê com 16 anos, mas eu perdi porque eu mudei quem eu era, e aí eu perdi meu bebê com 16 anos, mas para mim seria muito mais interessante se eu perdesse o bebê, de repente, um ano depois ou um ano e meio depois, mas eu perderia o bebê com a pessoa que realmente faça sentido para mim, que seja realmente ressonante com a minha energia. Essa pessoa faria muito mais sentido para a sua vida ou para a minha vida naquela época. Por quê? Porque eu não mudei minha forma de ser para ter ficado com aquela menina. Aquela menina já era ressonante comigo e demorei um pouco mais. Eu não perderia meu bebê antes, mas eu demorei um ano e meio, mas eu cheguei à conclusão de que eu consegui encontrar alguém que seja ressonante comigo, que faça sentido para mim, tá? E é exatamente esse ponto que as pessoas se perdem. Eu vejo que às vezes as pessoas com medo de... Porque as pessoas, pessoal, hoje em dia ninguém quer perder tempo. Eu sinto que ninguém quer perder tempo. Tá todo mundo querendo... Ah, eu não quero perder tempo. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu sinto que hoje em dia tá uma corrida alucinante, entendeu? Você vem... Eu tô aqui em Dubai, eu vejo, tá todo mundo alucinado. É só você vindo para cá para você entender o que eu tô te falando. É uma corrida de ratos, é algo que é fora do comum. E se você seguir essa manada, seguir toda essa loucura, você acaba também sendo como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, pessoal. Sendo ressonante com a energia de toda essa galera. Ou seja, pessoal, às vezes é muito mais interessante para você demorar aí, perder mais um ano e meio da sua vida, e depois desse um ano e meio, você mudar e encontrar realmente o seu caminho com aquela energia que você está tendo no momento, a energia que já é sua, do que você querer correr, ter esse medo de perder tempo, e depois e aí você muda a sua pessoa, muda você como pessoa, fica aquele cara malandrão, ou de repente prejudica outras pessoas para o seu crescimento, para conseguir algo de repente um ano e meio antes do que uma pessoa que de repente ficaria aí um ano e meio. Então vamos supor, se você muda completamente a sua pessoa e para ter aquilo
muda a sua pessoa, como eu posso dizer? Você muda, você passa a ser quem você não é, só para conseguir algo mais rápido. Acaba que depois de certo tempo você vai quebrar a cara. Não tem aquele exemplo que eu tinha dado da garota lá, que eu mudei minha forma de pensar, eu fiquei aqui um pouquinho malandrão, isso, aquilo, para tentar me enquadrar naquela menina. Serve de mesmo exemplo do que eu estou falando aqui agora. Tá? Serve do mesmo exemplo. O mesmo exemplo que eu estou dando aqui, de repente você quer conseguir, de repente, um emprego de trabalho, de repente esse emprego que você está tendo, essa visão de mundo, essa toda, não faça nenhum sentido para você. Que depois de um tempo você vai ver, cara, isso não faz nenhum sentido para mim. E para você seria muito melhor, de repente, você tá ali crescendo como pessoa em cima exatamente do seu, do seu eu, né? Sendo quem você é exatamente, para depois de um tempo você conseguir algo que realmente seja ressonante para você, tá? Então, não vou alongar muito, já deu quase 20 minutos de vídeo. Só vou fechar aí mais esse vídeo aí só como questionamento da pessoa. E também eu acredito que vocês conseguiram entender essa questão aí também, e conseguiram também entender meu ponto de vista em relação a por que é tão difícil ser quem nós somos. Eu acho não, tenho toda a certeza que a gente não está, você não está sendo quem você é em dias atuais agora, nesse momento. Muito das vezes é por conta disso. Você ainda está viciado desde aquela época. Você ainda está com aquele vício social desde a tua adolescência, lá da escola. Você nunca conseguiu abandonar esse vício. Pensa nisso, galera. Fica com Deus. Se gostou do assunto, se está gostando do canal, desse bate-papo diário, por favor, compartilhe e se inscreve no canal. Valeu, galera!